quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10. 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 10. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Quem achou diz amém. Quem não encontrou, diz não somente estudo bíblico nas terças-feiras, mas agora semana que vem, seminário de interpretação bíblica. Glória a Deus. E primeiro dia, bibliologia. Glória a Deus. Bênção de Deus. Meus queridos, então, 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 10. Vamos fazer a leitura de alguns versículos juntos, amém? Diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Continuemos. Capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz,
me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus! Glória a Deus por esta palavra. Meus queridos, eu posso dizer que talvez nem necessário seria eu expor a palavra nesta noite. Talvez se todos nós juntos apenas lêssemos umas 10 vezes seguida esse texto hoje, meus queridos, inculcando essas palavras em nosso coração. Verdade eterna, verdade suprema, é o que está neste texto. Ao findar de um ministério, estamos vendo aqui palavras de um apóstolo, de um velho apóstolo, de um homem que dedicou a sua vida, de um homem que abandonou a sua vida, de um homem que considerou como esterco, como diz a palavra, todos aqueles títulos que talvez muitos iriam tomar para si e dizer: eu sou, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, eu sou capacitado, eu sou instruído, eu sou habilitado, eu tenho competências acadêmicas. Paulo, alguém que tinha um currículo extenso e importante, que tinha um passado muito bem construído, um presente muito bem forrado, ele simplesmente, ele não se dedica fortemente, ele não adota uma nova rotina para a sua vida, não, ele vai muito além disso. Ele de fato e de verdade torna a sua vida inútil em si mesmo, para fazer dela valiosa em Cristo Jesus. Este apóstolo que agora chega nestas palavras que nós lemos, num tom de despedida para aquele que ele tinha como o seu filho querido na fé. Este homem que desbravou o mundo antigo, evangelizando aqueles que em primeiro momento a igreja não queria partir para evangelizar, mas ele de forma corajosa, mas não nele mesmo, não porque ele se julgava um desbravador ou alguém muito importante, alguém muito capaz, mas porque ele atendeu o chamado do Espírito Santo. Como ele mesmo diz aqui para Timóteo: olha, atenda e faça a obra do teu chamado, atenda o teu ministério. E ele podia falar isso porque ele foi alguém que atendeu a voz do Espírito quanto ao ministério que por Deus foi dado a ele. Nós fomos estudar as cartas de Paulo e a história de Paulo. Nós vamos ver em alguns momentos ele defendendo o seu ministério, mas não por orgulho próprio, não porque ele queria dar alguma carteirada em alguém, mas porque ele queria chamar a atenção de alguns que se julgavam importantes demais e que talvez não conseguiam acreditar que Paulo tinha alguma importância, sendo que ele fazia o que fazia: pregar o evangelho para alguém que não era, para alguém que não fazia parte daquele clã, daquela família, porque talvez Paulo, em vez de ir na nata da sociedade, ele escolhia os becos e valados para levar o evangelho. Em vez de ir e ficar somente nas grandes cidades, mas ele ia aos derredores, ele fazia discípulos, e ele incentivava esses discípulos a ir ao derredor, a ir a
todos os lugares levando o Evangelho, porque ele entendia. O Evangelho não é para alguns, o Evangelho não é para poucos, mas o Evangelho é para todos. Porque ele entendeu que Cristo Jesus não morreu na cruz somente para uma parcela da sociedade ou da humanidade, mas para todos. Todos. Em todos os lugares, em todos os tempos. Era por esse e é por esse que Cristo Jesus morreu na cruz. Então Paulo era alguém que podia falar, que podia instruir, porque ele assim viveu. Ele tinha, como ele mesmo disse, uma nuvem de testemunhos da sua própria caminhada. Mas, como foi dito, ele aqui, nós percebemos que há um tom de certa despedida neste trecho, na verdade em toda esta carta de Paulo a Timóteo. E nós começamos a ver no versículo 10 que diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Ele está falando isso dentro de um contexto que versículos antes, ele estava falando como seriam os sentimentos, as atitudes, a postura de muitos nos últimos dias, aonde ele diz que seriam presunçosos, amantes de si mesmos, amantes mais das paixões deste mundo do que da vontade de Deus. Ele vai dizer que seriam homens, seria uma sociedade que estaria mais apegada em discussões filosóficas do que em cumprir o chamado do Senhor. Mas ele diz: tu não. Mas você tem seguido. E aqui a Bíblia diz: você tem seguido de perto. Ela dá uma noção no original de que como se Timóteo tivesse sido testemunha até mesmo ocular. E muitas vezes o texto bíblico realmente registra que ele foi testemunha ocular de algumas situações. Mas Paulo, ele não, mais para frente nós vemos nos versículos que ele não cita só que Timóteo era alguém, uma testemunha ocular daquilo que Paulo viveu, tinha vivido e vivia, mas que desde cedo ele era instruído por sua mãe e por sua avó. Ele já tinha aprendido da sua mãe e da sua avó o verdadeiro evangelho. E nós percebemos aqui que Paulo ele traz uma situação para Timóteo. Olha, nos últimos dias a sociedade será assim. Irão negar a Deus, serão amantes de si mesmos, procurarão mestres para si. Mas Timóteo ele já era um líder. Timóteo já era alguém que pastoreava uma parte do rebanho de Deus. Timóteo já era alguém a qual Paulo já confiava a responsabilidade de conduzir, de ensinar, de pregar a palavra de Deus. Mas parece que dá um sentido de que Timóteo ainda podia recorrer a alguém. E agora Paulo está trazendo esta realidade para ele. Ele está dizendo: olha Timóteo, vai ser assim. E tu tem acompanhado de perto tudo o que eu tenho passado. E ele está querendo chamar a atenção de Timóteo de que, a partir daí, não apenas possivelmente, mas de fato e de verdade, ele não mais acompanharia de perto, como diz o texto, mas ele seria o alvo
dessas perseguições, destas calúnias, destas traições que Paulo está citando aqui. Verdade é que ele diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meus irmãos, isso é uma verdade do Evangelho. Sabe, seguir a Cristo não é um mar de rosas. Ser um cristão verdadeiro, atender o chamado que Deus tem para nós, não significa que a partir daí nós seremos um bonitinho, uma bonitinha para este mundo. Não significa que o mundo lá fora irá nos amar, irá ter uma visão de nós. Nossa, como ele exerce uma função filantrópica, que lindo, que maravilhoso. Sabe, o governo, a sociedade não vai passar a nos amar e nos admirar. Olha, meu Deus, olha só que maravilha. Vamos varrer o caminho por onde essa pessoa vai passar, porque nada pode ter atrapalho. Pelo contrário, irmãos, Paulo está dizendo aqui: aqueles que querem de fato e de verdade serem piedosos enfrentarão o quê? Adversidade, perseguição, resistência, calúnia, traição, oposição. Sabe por quê, meus amados? Porque ao contrário de um evangelho fraco, misturado, nojento e diabólico que tem aí fora, a verdade, ela nos faz inimigos do mundo. Não porque nós queremos ser inimigos do mundo, pelo contrário, nós queremos nos achegar ao mundo, para que com a luz do Evangelho, nós possamos iluminar as trevas na vida do mundo. Mas ei, irmãos, o mundo jaz do maligno. Pessoas aprisionadas pelo inimigo, ainda não iluminadas pela verdade do Evangelho, ainda não regeneradas pela atuação do Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, eles irão nos odiar, eles irão se sentir afrontados com a nossa atitude. Porque a palavra de Deus, quando ela é genuinamente pregada em toda a sua verdade, ela traz choque. Sabe, ela traz realmente uma inconformidade. Sabe por quê? Porque luz não tem parte com as trevas. Porque nós, como igreja do Senhor, de fato e de verdade, fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Então, onde chega um cristão genuíno, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, ali há a luminosidade do Evangelho. Ali há, de fato, o tempero numa situação insossa, numa situação onde todos vão como um efeito de manada juntos para o inferno, mas aonde chega um servo, uma serva do Senhor, tudo muda, tudo tem que mudar. Sabe, porque é que nem quando nós citamos muitas vezes aqui nos estudos bíblicos. Sabe por que o mundo não tem parte, o mundo não gosta de um cristão genuíno? Porque um cristão genuíno, quando ele chega num emprego, por exemplo, num setor onde é comum o grupo, não, todo mundo pega uma coisinha do trabalho e leva embora. O cristão chega e ele entende, não é meu, eu não posso levar. Se não é meu, eu não posso pegar. Porque a Bíblia diz que o ladrão não herdará o reino dos céus.
Ah, mas todo mundo mente. Vamos mentir para o cliente para vender mais. Vamos adulterar aqui essa porcentagem de venda para poder atingir uma meta. Não, eu não posso mentir, porque eu sou crente. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E sabe, quando o verdadeiro cristão chega no emprego, em uma situação assim, e quando nós não tomamos a mesma atitude, é como se entrássemos em um quarto escuro e ligássemos a luz. Enquanto a luz está apagada, gavetas estão abertas, reviradas, roupas estão fora do guarda-roupa, a cama está desarrumada, mas a luz está apagada. Ninguém está vendo o erro é normalizado, é normatizado, está tudo normal. O mundo não consegue enxergar os seus próprios erros, mas quando um cristão chega, é como se o interruptor da luz, que sempre esteve disponível, porque Cristo Jesus está aí para quem quiser. Para quem quiser, Cristo está aí. Mas o cristão é como esse interruptor, que ele chega e liga, e a partir do momento que ligou, opa, a cama está desarrumada. Porque as nossas boas atitudes condenam as más atitudes do mundo. Pelo menos assim deveria ser. Porque se assim não está sendo, nós não estaremos sendo como Paulo está chamando a atenção de Timóteo para ser, mas nós estaremos sendo como aquela sociedade ou como aquela geração que Paulo está dizendo para Timóteo: ó, desses tu te afasta. Eles vão ser assim. Eles vão sentir, quando ouvir a verdade, eles vão sentir comichão nos seus ouvidos, vão procurar líderes e pregadores para que falem aquilo que eles querem ouvir, que não vai falar que o pecado deles é pecado, vai falar que isso é apenas uma mania, é um costumezinho, sabe, isso aí é uma vontadezinha, com o tempo passa, com o tempo passa, com o tempo consegue uma passagem para o inferno. Paulo não largou parte da sua vida. Paulo dedicou a totalidade da sua vida. Ao ponto que ele declara: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Meus queridos, será que de fato e de verdade eu e você nesta noite podemos declarar isso? Sabe, analisando o quanto nós de fato amamos a Deus, e amar a Deus não pode ser apenas um sentimento, amar a Deus é atitude. Jesus Cristo disse: ó, aquele que me ama, então que me obedeça. Prove que me ama me obedecendo. Sabe, às vezes eu tenho uma questão, eu não gosto muito de ouvir aquela palavra assim: eu estou apaixonado por Cristo. Sabe por quê? Porque ser apaixonado por Cristo é um sentimento volátil, passageiro, que nos faz cometer loucuras sabe, a paixão não faz a gente agir na racionalidade. A Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus. A Bíblia não diz que nós devemos apresentar um culto apaixonado por Deus. É um culto racional. A paixão, sabe, ela nos faz arder por Jesus, queimar por Jesus. Ai, mas isso só vai enquanto Jesus está sendo bonzinho, enquanto as benesses do Senhor estão nos alcançando. Mas a partir do momento que a perseguição, que o sapato aperta, sabe, aí eu quero ver a paixão. Aí não tem mais paixão. Aí dá aquela outra situação, aí já é incompatibilidade de gênero. Jesus e eu não estamos muito bem. Era para ele ser bonzinho, ele não está cumprindo com a parte dele. É um culto racional ao Senhor. Devemos adorar ao Senhor com a nossa racionalidade, mas eu não estou dizendo que nós devemos ser crentes racionais, sabe por quê? Porque sem fé
É impossível agradar a Deus. É impossível. Mas não é para... Por favor, entendam. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter aquele sentimento de amor a Deus, sabe por quê? Porque é impossível ser tocado pelo Espírito Santo e não arder de amor por Ele. Mas o que eu quero dizer é que isso não pode parar no sentimento, porque senão isso vira apenas uma visitação do Espírito. Nós precisamos amar ao Senhor e obedecer os seus mandamentos, e ter uma vida no altar, e procurar a sua presença, e buscar a sua face, e amar a sua palavra, e obedecer a todos os seus mandamentos, para que nós possamos amá-lo de verdade. E aquilo que era apenas uma visitação do Senhor, nas noites de sábado, nas noites de terça-feira, isso passa a ser de uma visitação para uma habitação do Espírito. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos chama não de um ponto de encontro do Espírito Santo, mas a Bíblia nos chama de o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós não somos uma parada de ônibus, que o Espírito Santo vem e vai esperar um ônibus, não. O Espírito Santo, Ele quer fazer habitação em nós. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus não habita em templos imundos. Sabe, para que Cristo habite em nós, nós precisamos fazer uma faxina espiritual, uma faxina sentimental. Sabe, nós precisamos abandonar, abdicar do trono de nossas vidas. Peraí. Sim, precisamos abrir mão do trono das nossas vidas, para que o Espírito Santo assuma o trono das nossas vidas. Porque só assim nós teremos uma vida que agrada a Deus. Porque o que nos faz ser cristãos genuínos e cristãos que agradam a Deus não é o nosso currículo teológico, ou não é apenas o tempo que somos crentes e frequentamos uma igreja. Mas o que nos faz sermos crentes genuínos e que agradam a Deus é obedecer os seus mandamentos. É dar a atenção para aquilo que Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Como eu disse, aqui Paulo nos dá a entender de que ele está chamando a atenção de Timóteo, porque agora Timóteo não terá mais uma retaguarda imediata, porque Paulo já tinha noção de que os seus dias estavam findando, e não porque romanos o iriam matar, mas porque Cristo o estava chamando. Ele tinha noção. E ele disse a Timóteo: olha, Timóteo, não deixe que as minhas prisões ou os meus sofrimentos te entristeçam. Pelo contrário, assim como tu é testemunha de todo o sofrimento que eu tive até aqui, tu também é testemunha de que todos eles o Senhor me fez vencedor. De todos eles, como diz o final do versículo 11, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. E é isso que Paulo está louvando aqui. Paulo não estava tendo uma visão de miserabilidade de si mesmo. Ele não estava sendo coitadinho. Tu viu como me perseguem? Tu viu como mentem sobre mim? Tu viu como eu sempre tento fazer uma coisa e fulano não deixa? Eu quero agradar ninguém. Não, Paulo estava dizendo, o que ele estava enfatizando não eram as lutas, não eram as perseguições, não eram as traições. O que ele estava enfatizando aqui: em todas elas o Senhor me fez vencedor, de todas elas o Senhor me livrou. E não é porque ele não estava batendo no peito dizendo, não, eu fui vencedor. Não, de todas elas o Senhor me fez vencedor. Sabe por quê? Porque Paulo já não estava mais no comando do leme de seu barco. Quem estava no comando da vida de Paulo
era Jesus Cristo. Ele não ia ou deixava de ir, porque ele queria, porque ele julgava ser mais importante para cá ou para lá. Nós vemos nos escritos bíblicos, certa vez Paulo dizendo, olha, eu até quis ir ter com vocês, mas o Espírito Santo, olha, ele me instigou, me levou para o outro lado. Assim devemos ser. Sabe aqueles nossos sonhos, projetos, vontades, sabe? Isso deve passar pelo crivo de Deus. O verdadeiro cristão, ele sonha os sonhos de Deus. O verdadeiro cristão não é aquele que vai aos pés de Jesus simplesmente buscando a realização dos teus sonhos. O verdadeiro cristão, ele entende e cumpre aquilo que o Senhor Jesus ensina na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Sabe, o apaixonado por Jesus, ele busca por seus desejos, mas aquele que ama Jesus, ele entende que ele vive por um propósito maior, que não mais vive ele, mas Cristo é quem vive nele. Paulo segue chamando a atenção de Timóteo, e ele não chama a atenção por chamar, mas ele instrui, ele aponta para Timóteo, porque Timóteo, ele não estava aqui se convertendo, Timóteo já era convertido, como eu e você somos hoje aqui. Timóteo já era um seguidor de Cristo. Timóteo era alguém chegado de Paulo, alguém que estava sendo treinado para assumir a liderança da igreja. E Paulo vem lembrando ele, assim como o Espírito Santo tem nos lembrado todos os dias. Todos os dias de nossa vida, o Espírito Santo tem sido o Paulo que foi na vida de Timóteo, nos lembrando, porque aquilo que aprendemos não é para ficar em um currículo, aquilo que aprendemos é para pôr em prática, é para vivermos, é para cumprirmos. Tanto é que Paulo vai dizer assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, no versículo 14, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Veja que isso é importante, irmãos. Não importa quantos anos de fé, quantas experiências na fé nós temos. Paulo não está dizendo aqui que, olha Timóteo, tu já és sábio, ou tu já atingiu a sabedoria. Não há dúvidas de que Timóteo já tinha competências, já tinha experiência suficiente para poder seguir a liderança. Mas veja, olha o detalhe do que Paulo diz, diz assim, para que as sagradas letras são capazes de torná-lo sábio. Nós precisamos entender que maldito é o homem que confia no homem, que o coração do homem é enganoso. Do nosso coração, irmãos, e da nossa mente brota loucuras. Mas é a palavra do Senhor quem nos corrige, quem nos restaura, quem nos regenera, quem nos instrui, quem nos lapida. É só a palavra de Deus que tem este poder. É a palavra de Deus que nos torna sábio e vai nos tornando sábio. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. Pulando mais para frente, irmãos,
Nós vemos que diante de todo esse cenário, e já para encerrarmos, no capítulo 4, o versículo 1 vai dizer assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Sabe, irmão, se nós lermos meio que rapidamente, nós passamos batido por uma verdade eterna que tem aqui nesse versículo, por uma verdade soberana que tem aqui neste versículo, em que talvez apaixonadinhos por Cristo vão passar batido, mas os amantes do Senhor vão baixar o seu semblante e entender a urgência, a importância, a emergência, a seriedade que é o Evangelho do Senhor. Solenemente, Paulo está exortando aqui Timóteo. Olha, até aqui ele estava dizendo, cuida de ti. Mas a partir daqui ele está chamando a atenção de Timóteo sobre a responsabilidade do ministério. Porque ovelha que é ovelha genuína não é ovelha estéril. Ovelha que é ovelha genuína, de verdade, membra do reino, ligada na videira verdadeira, aquela ovelha que é a ovelha do bom pastor, do soberano pastor, não é ovelha estéril, é a ovelha que dá frutos, é a ovelha que gera ovelha. E ele chama a atenção dizendo, olha, na presença de Deus e de Cristo Jesus, Timóteo, que há de julgar vivos e mortos. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Olha, Timóteo, tu és detentor de uma verdade soberana, que pode passar céus e terra, esta verdade permanecerá. Diante de toda essa situação, Timóteo, que eu citei para ti, destes loucos, diante de todo esse cenário, Timóteo, eles vão de mal a pior, mas tu, porém, Timóteo, tem uma responsabilidade. Porque pode nação se levantar contra nação, rei achar que é mais importante do que algum rei, algum político se achar importante demais para a sua era. Chegará um dia que todo joelho, que toda língua, Timóteo, terá que se dobrar e terá que confessar que Ele é o Senhor. Ei, eu e você somos os Timóteos desta geração. Então, como Paulo solenemente chama a atenção de Timóteo, o texto sagrado chama a nossa atenção hoje, Timóteos de Cristo Jesus. Nós temos, como o próprio Paulo falou, somos como vaso de barro no qual o Senhor depositou um tesouro soberano. Nós não valemos nada, mas detemos, aleluia, a informação que vale mais do que qualquer conta bancária em qualquer paraíso fiscal que seja. Sabe por quê? Porque qualquer tesouro deste mundo vai se esvair, vai se acabar, mas nós detemos a verdade eterna. Nós detemos um tesouro que a traça não pode corroer, que a ferrugem não pode deteriorar. Nós detemos, aleluia, a mensagem das boas novas do Evangelho de salvação. Ele está dizendo, Timóteo, esses que estão por aí e que virão, amantes de si mesmos, vão de mal a pior. Mas tu, porém, Timóteo, sem vaidade, sem pensar que é mais do que alguém, pregue, Timóteo, pregue, anuncie. Olha aqui a partir do versículo 2 do capítulo 4, acompanhem comigo para nós encerrarmos.
vai dizer assim: pregue a palavra. Paulo está dizendo aqui para ele falar de si mesmo. Timóteo, conta a tua historinha. Timóteo, conta quantos cursos tu fez. Convença esses que te seguem. Quantos idiomas tu sabe falar, fala para eles. Prova por A ou mais B naquilo que tu é, que as tuas palavras têm importância, Timóteo. Não é isso. O que Paulo está falando para Timóteo é: pregue a palavra. Porque somente ela, como nos versículos anteriores vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. É só a palavra de Deus que tem este poder. Sabe, muitas coisas podem nos dar ânimo, muitas coisas podem nos dar um gás momentâneo, muitas coisas podem, nos dar um impulso emocional para que a gente possa caminhar uma milha a mais. Mas só uma coisa, só há uma coisa que tem o poder de produzir fé em nós: é a palavra de Deus. Porque a fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, Timóteo, pregue a palavra. Mas de qualquer jeito? De qualquer forma? Qualquer coisa? Não. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a pressa, com toda a fúria, com toda a prontidão para acusar. Não, com toda paciência e doutrina. Paciência e doutrina. Pedro vai dizer, irmãos, que nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé toda vez que alguém perguntar o que cremos, por que cremos, para que cremos. Devemos estar preparados. Meus queridos, tudo isso para que no final de nossas vidas, não por orgulho próprio, mas é porque é isso que importa. Ao contrário deste mundo, não vivemos por nós mesmos. Que no final de tudo nós possamos fazer a declaração que Paulo fez aqui a Timóteo. No versículo 7 diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Para isso, devemos estar combatendo não qualquer combate, não o nosso próprio combate, mas o bom combate, o combate do Evangelho de Cristo, o combate do reino de Cristo. Devemos correr não qualquer corrida, mas a corrida soberana, aquela na qual não importa se chegaremos em primeiro, segundo ou terceiro lugar, naquela qual não importa qual vai ser o nosso desempenho, a nossa performance. O que importa é chegarmos na linha de chegada. Se chegaremos mancando, não importa, chegaremos. Se chegaremos cambaleando, não importa, chegaremos. Se chegaremos sem uma perna, sem um braço,
com a metade apenas do corpo não importa, o que importa é que chegaremos. Se chegaremos lá sendo carregados ou carregando alguém, não importa, o que importa é que chegaremos juntos, de mãos dadas, para que naquele grande dia, eu e vocês, Timóteos de Jesus Cristo, possamos nos encontrar na nova Jerusalém, na nova Canaã, na noiva que está sendo adornada, ataviada, preparada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que com Ele habitaremos nessa cidade santa, na casa a qual há muitas moradas, que o Senhor tem preparado para nós. É este bom combate que devemos combater. É esta corrida da fé, que por vezes no meio da corrida sentimos sede, no meio da corrida sentimos fome, mas graças a Deus, no meio desta corrida, no meio desta trajetória, temos o Espírito Santo do Senhor a nos dar força, a nos dar o refrigério, a nos fortalecer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O caminho não é fácil, Timóteo. Vai ter perseguição. O caminho não é fácil, Timóteo. Às vezes a perseguição vai se levantar dentro da nossa própria casa. O caminho não é fácil, Timóteo. Mas nós não vivemos por esta vida. Sabe o que Paulo também está chamando a atenção de Timóteo? Ei, Timóteo, eu vou partir. Não tente criar uma comunidade para ter um fim em si própria. Sabe, Timóteo, é comum porque é do homem, Timóteo, querer formar uma comunidade onde os irmãos possam chegar e simplesmente se sentir bem, e é isso que vai importar para eles, e a mensagem ser simplesmente algo que conforte o seu coração e o seu ego. Timóteo, sai disso. Você, porém, pregue a palavra, a verdade, para que um dia nós também possamos dizer que guardamos a fé, que no soar da última trombeta possamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens para todos sempre. Glória a Deus. Para que possamos alcançar um prêmio que Paulo está dizendo aqui, que não era só dele. Olha só, versículo 8, para encerrar agora de fato. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Aleluia! Mas também a todos que amam a sua vinda. Então nesta noite, meus irmãos, juntos comigo, não apenas como apaixonados por Cristo, mas como amantes da sua vida, possamos declarar, não apenas em palavra, mas em atitude, em postura, em posicionamento: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pastor Daniel, aleluia.